Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar como foi a minha entrevista para o visto de turista depois que eu morei 3 anos lá nos Estados Unidos. Então, gente, para quem não sabe, quem é novo aí, que tá começando a ver meus vídeos agora, eu fui 2 anos au pair, então eu tirei meu visto, fui 1 ano, voltei, tirei meu visto de au pair de novo, apliquei 2 vezes pro status de turista e vim embora. Claro que eu fiquei morrendo de medo de tirar o visto de turista. Por quê? Eu ia tirar o visto de turista, ia dar acho que 6 meses que eu estava aqui no Brasil. E aí eu pensei, eu preciso ter vínculo com o Brasil. E o único vínculo que eu tinha com o Brasil era os meus trabalhos. Então o que é que eu fiz? Fiz todo o processo certinho que tem que ser feito, fiz o DS, blá 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 lá na internet, tudo certinho. Depois marquei as entrevistas. Eu fui o primeiro dia lá no CASV e depois o segundo dia eu fui na entrevista. Então quais foram os documentos que eu separei? Gente, eu separei tudo que eu pude imaginar, tudo que eu pensei. Eu falei, bom, eu vou levar todos os meus DSs, as cartas que eu fiz do meu status de turista, comprovante de bancário que eu posso fazer a minha viagem. Nossa, gente, eu levei tudo o que eu pensei. Até aí, beleza. Cheguei lá na entrevista, então agora eu vou falar pra vocês como é que foi minha entrevista. Eu cheguei lá e tava assim, sendo muito legado todos os vistos. assim, como tinha muita gente fazendo a entrevista, a gente tava mais ou menos em 5 pessoas, assim, em cada fileirinha dos guichês. Então, assim, os 3 que estavam na minha frente foram todos negados. Então, como que você sabe que foi negado? Se foi aprovado, eles ficam com o passaporte, porque eles vão colocar o visto e te enviar ou você vai lá buscar. Se for negado, eles entregam pra você. Então, eles estavam tudo entregando. Eu falei, né? Falei, não vão aprovar o meu, porque eu acabei de voltar, não tenho vínculo e blá, blá, blá. Enfim, fui lá fazer a entrevista e como é que foi? O cara do guichê era americano. E na hora que ele abriu meu passaporte, ele viu que eu tinha 2 vistos e eu tinha morado lá. Eu tinha 2 vistos de au pair e eu já tinha morado lá. Ele falou, bom, vou fazer uma entrevista em inglês. E a minha entrevista foi inteirinha em inglês. E primeiramente ele perguntou, você já foi au pair? Aí eu respondi, sim, estou voltando para visitar a minha última família. Aí ele perguntou, em Massachusetts? Aí eu falei, sim. Aí ele perguntou, o que você faz para viver aqui? Aí eu falei pra ele, eu sou recepcionista de um hospital e sou professora. Aí ele falou, professora de inglês? Aí eu falei, sim, professora de inglês para criança. Aí ele me perguntou, e quanto que você ganha nesses 2 trabalhos? Aí eu falei pra ele o quanto eu ganhava e depois ele me perguntou, com quem que você mora aqui no Brasil? Aí eu falei, com minha mãe e com o meu padrasto. Aí ele perguntou, o que que eles fazem aqui? Aí eu falei o que minha mãe fazia, expliquei o que meu padrasto fazia. Aí ele me perguntou, e quanto tempo você pretende ficar lá? Aí eu falei 1 mês, que foi o que eu coloquei lá no formulário que eu tinha preenchido. E aí ele simplesmente carimbou, aprovou e falou, boa viagem, blá blá blá. Mas, pessoal, claro que eu pulei de alegria. Por quê? Porque eu não tava esperando meu visto ser aprovado. Eu realmente tava assim com 80% da minha cabeça que ia ser negado. E tava tudo bem, se fosse ser negado, eu só ia arriscar mesmo e ia tentar o meu visto de turista. E aí, gente, deu certo. E eu fiquei apavorada, porque eu falei, meu Deus. Outra coisa que eu vou deixar aqui como um hashtag dica, um alerta pra vocês. Eu levei todos os documentos meus. Tudo que eu podia levar, eu levei. Só que você viu que eles perguntaram pra mim da minha mãe e do meu padrasto? Tipo, o que eles faziam? Se eu tivesse que comprovar qualquer coisa, eu não tinha. Eu não tinha pra comprovar a renda deles, eu não tinha pra comprovar que eles trabalhavam e que eu morava realmente com eles. Então, assim, na minha opinião, o que eu deveria ter levado a mais? Um comprovante de endereço no nome dos 2, porque eu só tinha levado no meu nome. Então, no nome dos 2, um comprovante de que eles trabalham. Então, assim, essas coisas em relação a com quem você mora, meu Deus, levem. Porque se ele, assim, eu achei ele super bacana comigo, a gente deu risada, a gente conversou, não foi uma entrevista tensa, foi uma entrevista super de boa. Graças a Deus que eu tinha o inglês, né? Senão eu tava... Então, eu acho, assim, que deveria levar esses documentos caso eles peçam, porque pra mim não pediu, mas pode ser que peça pra algumas pessoas. E eu vi que pediu pra algumas pessoas alguns tipos de documento e as pessoas não tinham. Porque você fica ali analisando, né? Você não tem um celular pra ficar tic-tic-tic. Então, assim, você começa a comparar bastante. Então é isso, pessoal. Eu vou voltar pros Estados Unidos?
não vou contar pra vocês por enquanto. Vou fazer um outro vídeo pra vocês falando mais sobre isso. Mas tirei meu visto e queria contar pra vocês como que foi tirar o visto depois de morar 3 anos lá, que eu achei que ia ser negado e foi aprovado. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, me siga lá no Instagram, tire as dúvidas por direct que eu sempre respondo lá, tá bom? Se você é novo aqui, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu curtir. Até a próxima!